Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e hoje a gente vai falar sobre autovetores e autovalores, um assunto que tem ampla aplicação em diferentes áreas. E para entender bem esses conceitos, é muito importante que a gente tenha bem fundamentados conceitos de aulas anteriores, como é o caso de transformações lineares, mudança de base. Então, para quem ainda tem alguma dúvida sobre esses assuntos, bora lá nos vídeos anteriores e dá uma revisada, ok? Então vamos começar a aula de hoje definindo o que é um autovetor e o que é um autovalor. Bom, para a gente encontrar autovetores e autovalores numa transformação linear, isso se resume a achar um vetor x e um número, um escalar lambda, que respeite essa relação aqui, ó, onde a gente tem A, que é a matriz canônica da transformação linear, multiplicada pelo autovetor, e isso tem que ser igual ao autovalor, que a gente chamou de lambda, multiplicado pelo autovetor. E aqui a gente tem dois exemplos desse tipo de equação que a gente vai estudar, onde, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso, a gente tem a matriz canônica multiplicada pelo autovetor igual a 2 vezes o autovetor. O que está acontecendo nessa relação? Observem que a gente tem um autovetor x que, quando transformado pela matriz de transformação linear, ele está resultando num vetor que é o dobro do vetor original. E isso é justamente o que vai acontecer com todo autovetor. Quando transformado pela matriz de transformação linear, ele vai tornar-se um múltiplo dele mesmo. Em síntese, esses autovetores, eles são vetores especiais, que quando transformados pela matriz de transformação linear, eles se mantêm na mesma direção. Eles podem mudar a dimensão, podem mudar o sentido, mas eles se mantêm na mesma direção dentro desse novo espaço vetorial. Então, como um primeiro exemplo, vamos tomar essa matriz A de ordem 2 e esses dois vetores U e V. Como a gente identificaria se esses vetores são autovetores dessa matriz A? Para que sejam autovetores, ao multiplicar essa matriz por cada um desses vetores, a gente deveria ter como resultado um múltiplo dele mesmo. Observem então o que acontece quando a gente multiplica essa matriz A pelo vetor U. Observem que o resultado é um múltiplo desse vetor U. Já no caso do vetor V, se a gente multiplica a matriz A pelo vetor V, a gente obtém um vetor que não é múltiplo do vetor V. Então a gente pode constatar que o vetor U é um autovetor dessa matriz A e o vetor V não é um autovetor dessa matriz A. E observem que qualquer outro vetor na mesma direção de U, se multiplicado por essa matriz A, geraria um novo vetor que seria o vetor original multiplicado por menos 4. Ou seja, todos esses vetores que estão contidos sobre essa mesma reta têm essa característica. Todos são autovetores associados ao autovalor menos 4. E o conjunto de todos esses autovetores é chamado então um autoespaço associado a esse autovalor. A gente viu então no exemplo anterior que essa matriz ela possui um autovalor que é o menos 4 e a gente achou então o conjunto de autovetores associados àquele autovalor. Agora, nesse exemplo, a gente vai verificar se esse número aqui, o 7, é também um autovalor para essa matriz e, no caso, se ele for um autovalor, vamos determinar quem são os autovetores associados. No caso, então, para a gente responder a essa pergunta, se o 7 é um autovalor para essa matriz, a gente vai ter que achar soluções para essa equação aqui, soluções não triviais para essa equação. Caso elas existam, caso a gente encontre vetores x que obedecem a essa relação, então eu posso dizer que 7 é um autovalor para essa matriz. Para resolver essa equação, a gente vai colocar para o lado esquerdo da equação esse termo 7 que multiplica o vetor x, e isso tem que ser igual ao vetor nulo.
Bom, mas aqui reparem que a gente tem uma matriz e aqui a gente tem um escalar. Para que a gente consiga colocar esse vetor x em evidência nessa expressão, a gente precisa ter também uma matriz multiplicando aqui esse termo. Mas aí lembrem o seguinte, eu posso usar a matriz identidade aqui para que multiplicada por esse escalar 7, eu tenha então duas matrizes de mesma ordem multiplicando esse vetor. Reescrevendo então, isso fica A que multiplica x menos 7, que multiplica a identidade, que multiplica x igual a 0. Ou seja, agora a gente pode reescrever isso como sendo A menos 7, que multiplica a identidade, isso tudo multiplicado pelo vetor x. Substituindo aqui nessa expressão a matriz A e a matriz identidade multiplicada pelo escalar 7, a gente vai ter então uma diferença entre matrizes de segunda ordem. E isso é o equivalente então à seguinte equação matricial: menos 6, 6, 5, menos 5. E aqui a gente caiu então num sistema homogêneo, onde a gente sabe que ele sempre vai ter solução. Mas no caso eu preciso de soluções próprias para então poder afirmar que esse 7 é um autovalor dessa matriz. Eu preciso de autovetores associados a esse autovalor. Portanto, vamos resolver esse sistema homogêneo e verificar se existem outras soluções além da solução trivial. Então, para resolver esse sistema homogêneo, coloquei ele já na forma da matriz aumentada e a gente vai escalonar agora essa matriz. Então, o primeiro passo aqui a gente pode, para facilitar as nossas contas, dividir essa primeira linha por menos 6, o que resulta aqui numa nova linha de coeficientes. E agora a gente pode somar a essa segunda linha, a primeira linha multiplicada por menos 5. Então, a gente vai obter aqui o seguinte resultado, que vai ficar 0, que vai ficar menos 5 mais 5, 0, 0. Reescrevendo aqui o sistema, então, na forma de equação, a gente percebe que x2 é a variável livre e x1 é igual a x2. Então, a gente pode reescrever essa solução geral do x como sendo x1 igual a x2 e x2 é a variável livre, ou seja, todo e qualquer vetor múltiplo desse vetorzinho 1, 1 é solução para esse sistema homogêneo. Então, cada vetor dessa forma, ou seja, múltiplo desse vetor 1, 1, vai ser um autovetor associado ao autovalor 7. O que significa também dizer que cada um desses vetorzinhos, quando multiplicados pela matriz A, eles vão resultar num vetor 7 vezes maior do que eles, na mesma direção, porém 7 vezes maior. E observem então que esse gráfico ilustra os resultados dos dois últimos exemplos, onde aqui a gente tem os dois autoespaços de A associados a cada um dos autovalores. Então, numa das retas estão todos os autovetores associados ao autovalor menos 4, e nessa segunda reta aqui estão todos os autovetores associados ao autovalor 7. Uma outra informação importante é que o número máximo de autovalores associados a uma matriz está relacionado com a ordem dessa matriz. Nesse caso aqui dos exemplos, a gente tinha uma matriz de ordem 2, portanto, o máximo número de autovalores associados a essa matriz eram 2. Ainda sobre esse resultado, a gente observa que para essa matriz A, a gente obteve dois autovalores distintos, lambda igual a 7 e lambda igual a menos 4.
E os autovetores associados a cada um desses autovalores geraram autoespaços que são linearmente independentes, ou seja, se eu pegar um vetorzinho desse autoespaço associado a lambda igual a 7 e um outro vetorzinho associado ao autovalor lambda igual a menos 4, eles vão formar um conjunto linearmente independente. E isso, na verdade, é uma regra geral. Vai acontecer sempre que a gente tiver autovalores distintos. E esse resultado está descrito aqui nesse teorema, que diz o seguinte: se eu tiver um conjunto de autovetores associados a autovalores distintos de uma matriz, então esse conjunto aqui será linearmente independente. E agora vejamos um outro exemplo para uma matriz 3x3, onde a gente conhece um autovalor dessa matriz. Eu sei que existe um autovalor igual a 2 para essa matriz, e eu quero encontrar uma base para o autoespaço associado a esse autovalor. Procedendo como no exemplo anterior, então, a gente vai resolver essa equação, considerando agora o lambda igual a 2, onde a gente vai achar uma solução não trivial para esse sistema de equações que vai nos fornecer o conjunto de autovetores associados a esse lambda igual a 2. Então aqui a gente calcula a matriz de coeficientes para esse sistema, onde a gente faz essa subtração, a matriz A menos 2 vezes a identidade, e chega então nessa matriz. E aí, para resolver o sistema homogêneo, a gente vai escalonar essa matriz e vai encontrar então a seguinte matriz escalonada reduzida. E daquela matriz escalonada reduzida, a gente chega então na seguinte solução geral para aquele sistema homogêneo, onde aqui a gente tem então esse conjunto de vetores que são os autovetores associados ao lambda igual a 2. E observe então que esse conjunto de vetores ele é gerado a partir de uma combinação linear de dois vetores linearmente independentes. E esses dois vetores são os vetores que formam então a base para esse meu autoespaço associado ao autovalor 2. Vale destacar então que esse autoespaço associado a lambda igual a 2 tem dimensão 2, ou seja, todo e qualquer vetor que está contido nesse plano, ele quando multiplicado pela matriz A, o que vai acontecer com esse vetor? Ele vai se manter na mesma direção, só que 2 vezes maior. Então, reparem que quando a gente multiplica esse espaço pela matriz A, o que acontece é uma dilatação desse autoespaço. E agora vocês podem se perguntar, mas como é que a gente determina esses autovalores associados a uma matriz? Essas informações úteis sobre os autovalores de uma matriz quadrada, elas estão codificadas em uma equação que a gente chama de equação característica da matriz A. Vamos demonstrar essa equação característica, então, usando como exemplo essa matriz 2x2. E encontrar os autovalores para essa matriz A é o mesmo que encontrar os escalares lambda para os quais essa equação matricial aqui, ó, tem as soluções não triviais, ou seja, soluções diferentes do vetor nulo. E esse problema é o equivalente a encontrar todos os valores para lambda para os quais essa matriz A menos lambda I não tem a inversa. Pois lembrem que, para o caso dessa matriz possuir inversa, a única solução para esse sistema homogêneo seria a solução nula. E não é isso que a gente quer. A gente quer soluções não nulas, ou seja, a gente quer soluções não triviais. Então, para esses casos, a gente quer que essa matriz aqui, ó, não tenha inversa. E quando que essa matriz não tem inversa? Justamente quando o determinante dessa matriz é igual a zero. E é aí, então, que a gente chega na nossa equação característica. Dessa forma, os autovalores dessa matriz A vão ser solução dessa seguinte equação, quando o determinante da matriz A
menos lambda I for igual a zero. Substituindo então a matriz A nessa equação, a gente tem aqui que isso vai ser a matriz 2, 3, 3 menos 6, menos a matriz lambda 0, 0 lambda. Isso é o mesmo que determinante da matriz 2 menos lambda 3, 3 menos 6 menos lambda, isso tem que ser igual a zero. Resolvendo esse determinante para uma matriz 2 por 2, isso aqui vai ser o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. E essa, então, é o que a gente chama de equação característica da matriz A. E resolvendo essa equação característica, que nesse caso é uma equação de segundo grau, a gente vai achar essas duas raízes, ou seja, esses dois valores para os autovalores. O primeiro é lambda igual a 3 e o segundo autovalor, que é lambda igual a menos 7. Então, esses são os autovalores para essa matriz de segunda ordem. Então, como a gente viu que existem dois autovalores distintos para essa matriz, então vão existir autovetores associados a cada um desses autovalores. Então, vamos fazer aqui para o primeiro autovalor, lambda 3, por exemplo. Como é que a gente faz, então, para achar quem são os autovetores associados a esse lambda? A gente volta lá naquela equação e vamos substituir aqui nessa equação lambda por 3 e vamos achar a solução para esse sistema de equações homogêneo, ou seja, a gente vai achar aqui os valores para x. Substituindo a matriz e lambda nessa equação, então a gente vai obter aqui o seguinte resultado: 2, 3, 3 menos 6, menos a identidade multiplicada por 3. E essa equação fica, então, 2 menos 3, menos 1, 3 menos 0, 3, 3 menos 0, 3, e menos 6 menos 3, menos 9. Resolvendo esse sistema homogêneo, então, a gente tem aqui menos 1, 3, 3 menos 9, colocando aqui na matriz aumentada. Aqui, só para simplificar os cálculos, eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 1, de forma a obter um pivô positivo aqui igual a 1 nessa primeira linha. E essa segunda linha, a gente vai somar a primeira linha multiplicada por menos 3. Então, a gente vai obter aqui a matriz equivalente, ou seja, daqui a gente tira então que x1 é igual a 3 vezes x2, sendo x2 a minha variável livre. Então, a gente pode escrever uma solução geral para esse sistema, considerando aqui que x1 é igual a 3x2, x2 é a variável livre, portanto, sendo x2 qualquer valor arbitrário aí diferente de zero, a gente pode concluir que os autovetores associados a lambda igual a 3 são todos os vetores múltiplos desse vetorzinho 3, 1. E se agora a gente quisesse calcular todos os autovetores associados ao autovalor lambda igual a menos 7, a gente repetiria todo esse processo, substituindo agora na equação o lambda por menos 7.
E aí, desses exemplos, então, a gente tira o seguinte teorema, que diz o seguinte: um escalar lambda, ele é um alto valor de uma matriz A quadrada se e somente se esse lambda satisfizer a seguinte equação característica, que é dada por esse determinante, ou seja, o determinante da matriz A menos o lambda multiplicado pela identidade tem que ser igual a zero. E dessa equação característica a gente pode observar o seguinte: sempre que a gente tiver uma matriz triangular, a gente vai perceber que os autovalores para essa matriz são justamente os valores da sua diagonal principal. Nesse exemplo aqui, a matriz A é uma matriz triangular superior e a gente já pode daqui concluir que os autovalores para essa matriz A são os números 3, 0 e 2. Da mesma forma, essa matriz B também é uma triangular, só que agora é uma triangular inferior, e daqui a gente já pode concluir que os autovalores da matriz B são os valores 4 e 1. E esse teorema é bem fácil da gente demonstrar se a gente pensar aqui numa matriz de ordem 3, triangular superior genérica. Escrevendo a equação característica para essa matriz, vamos começar escrevendo a forma A menos lambda I. A gente vai obter essa matriz aqui triangular superior, onde o determinante dessa matriz a gente vai observar que é justamente o produto dessa diagonal principal. Então, o determinante para essa matriz é dada por esse polinômio que aparece já fatorado aqui, ó, nesses três fatores. E daqui a gente extrai facilmente as três raízes para esse polinômio, que são justamente os elementos da diagonal principal. E esse resultado vale então para qualquer matriz triangular superior ou inferior. Em qualquer matriz com essa característica, a gente vai observar que os autovalores para essa matriz são os elementos da diagonal principal. Então vamos fechar a aula de hoje olhando para essa matriz aqui de quarta ordem, uma matriz triangular superior, onde o polinômio característico para essa matriz vai ser um polinômio também de quarta ordem, né, quarto grau, onde o grau desse polinômio está diretamente relacionado à ordem dessa matriz. E observem que, pelo fato dela ser uma triangular superior, os elementos da diagonal principal dessa matriz são os autovalores dessa matriz. Observem que, nesse caso, a gente tem duas vezes o número 5, portanto, esse autovalor ele aparece em duplicidade, e a gente diz nesse caso que esse autovalor 5 ele tem multiplicidade 2, e em geral a multiplicidade algébrica de um autovalor é a multiplicidade desse escalar como raiz dessa equação característica. E é isso então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, mas a gente se vê aí nos próximos vídeos.